segmento de shoppings, ele é muito fragmentado, a propriedade dele, né? Então, quando você olha para o player que é mais representativo do setor, que hoje em dia é a Aliansce Sonae, em termos de número de shoppings e ABL, ele não representa nem 10% do mercado. Então, consequentemente, o mercado vem passando por um processo de concentração. Ao longo dos últimos 5 anos, foram mais de 7 bilhões de reais de aquisições feitas por fundos imobiliários, que acaba, de alguma forma, concentrando um pouco mais esse mercado. Mas, ainda assim, o mercado continua muito fragmentado. Eu acho que oportunidade de aquisição e M&A, quer dizer, vai ter sempre. Sempre teve, está tendo e vai continuar tendo. E, às vezes, muda o motivo, né? Às vezes é por causa de crise, alguém precisa reciclar portfólio, mas oportunidades vão ter sempre. Então, o setor ele é dinâmico, essas oportunidades surgem, e você tem das mais diversificadas formas. Então, acho que isso, estamos confortáveis que oportunidades vão ter sempre. A pandemia, ela foi um movimento muito forte, né? Talvez tenha sido o maior teste de estresse que o mercado passou, o mercado de shopping da sua história. E, naturalmente, quando acontece esse movimento, você tem alguns aprendizados que você traz de crises anteriores. E o primeiro deles, que eu acho que foi muito implementado nesse segmento, era: vamos não tirar os lojistas dos shoppings, porque mais importante era você manter os shoppings bem ocupados para que, quando eles reabrissem, você tenha aí o shopping com a mesma força anterior. No nosso portfólio, a gente teve um cuidado muito grande nesse primeiro momento, ali em 2020, de manter as operações nos shoppings, mesmo aquelas que ainda não estavam saudáveis. A gente tentou conceder o máximo de benefícios através de descontos, períodos de carência, para que os lojistas permanecessem. E a partir de um momento que a gente tivesse a segurança de que aqueles lojistas estavam ali performando bem, ou melhor, os shoppings já estavam performando bem, a gente começa a fazer uma ação de tirar aqueles lojistas que não estão performando bem. Crise é sempre uma oportunidade de ajuste. Os ajustes, aliás, são feitos na crise. Então, acho que a pandemia ela trouxe essas oportunidades, né? Deu um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Então, quando a gente olha hoje taxa de juros, a gente provavelmente está no pico, né? 3,75. Não tem nenhuma expectativa de que suba além disso. Obviamente que sempre pode acontecer, dependendo do que acontecer nos Estados Unidos, Europa e tal, se forem subindo demais, inevitavelmente aqui vai acabar subindo. Mas não tem essa expectativa. Então eu diria o seguinte, lá para meados de 2023, pode ser que você comece a ter alguma já queda na taxa de juros. Então o momento é agora. É agora que é bom de entrar, porque a taxa de juros está lá em cima. Então eu diria que você tem muito mais upside do que downside. Historicamente, a gente observa que quando o ciclo de juros chega no seu patamar de alta, né, ou seja, o Banco Central para de subir os juros, é um momento onde você tem a maior valorização dos ativos, é o melhor momento para você comprar ativos, que vai te gerar uma valorização maior daqui para frente. Então a gente está justamente nesse momento. O Banco Central atingiu o patamar de juros de 13,75%, uma taxa Selic bastante elevada para os padrões brasileiros dos últimos anos, e já indicou que não deve mais subir a taxa de juros, exceto se tiver alguma nova situação. Isso faz com que aquele que esteja se posicionando num ativo para renda, e os shoppings se incluem nessa categoria, seja um bom momento para você poder investir. Agora, além disso, que é um cenário mais macro, quando você olha para o segmento, para o micro, você tem muitas coisas ali que te levam a acreditar que esse segmento ele vai justamente performar muito bem. O segmento de shoppings, dentro da Vinci, ele foi o primeiro grande segmento que a gente investiu. O investimento começou em 2014, a aquisição dos primeiros shoppings. Em 2017, a gente fez a listagem do Vinci Shopping Centers, o VISC 11, e hoje ele é o fundo com o maior patrimônio que a gente tem, um pouco acima de 2 bilhões de reais, e numa oferta que está em andamento, pode chegar aí a 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Então é uma relevância, dando de um total nosso de 6 bi 200 hoje, a gente está falando de quase aí 1/3 do nosso portfólio, é um portfólio voltado para o segmento de shopping centers. E olhando para frente, o que a gente vê? É um segmento em que as cotas foram depreciadas na pandemia, elas tiveram uma apreciação e agora a gente está chegando num patamar muito próximo do valor patrimonial, né? Com que você possa voltar a pensar em fazer novas emissões e crescer
essa estratégia. Claro que as outras estratégias da Vinci também vão crescer, então é difícil pensar em qual é a ocupação, qual é a relevância que esses shoppings vão ter na carteira da Vinci como um todo, olhando para frente, mas certamente é um segmento que a gente aposta, está muito confiante e que pretende crescer para os próximos anos. A nossa gestora, né, a Genial Gestão, ela é uma gestora de ativos alternativos. Então, o nosso principal nicho é imobiliário. Hoje a gente tem 5 fundos listados de fundo imobiliário. E dentro dos fundos imobiliários, o shopping é o nosso carro-chefe.